Muito boa noite, você que está chegando aqui no canal Mídia Rubro-Negra, o canal secundário do canal Tudo Pelo Flamengo. A gente já pede para você se inscrever, se inscreve aí, cara, é de graça, a sua inscrição é importante demais para o nosso trabalho. Deixa o seu like, compartilha, porque ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Você está vendo aí imagens do treinamento do Flamengo, e, ó, fica aí porque já tem a entrevista do BAP, hein? O BAP falou sobre contratações, o BAP falou sobre o momento do Flamengo no Mundial de Clubes, tem muita coisa aí que o BAP falou. Vocês vão acompanhar só esse iniciozinho do treinamento do Flamengo. O Flamengo que treina já pensando no jogo contra o Los Angeles na próxima terça-feira. E o Flamengo treinou hoje, vai treinar amanhã de manhã em Atlantic City, depois vai para Orlando, onde se prepara para essa partida importantíssima. Eu vou passar agora para a entrevista do BAP, vocês vão acompanhar muita coisa que o BAP falou, mas a gente já pede para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Você vai ajudar demais a gente que está fazendo essa cobertura aqui para vocês, direto dos Estados Unidos. É importante demais. Fica então aí com a entrevista do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, após o treinamento do Mengão aqui em Atlantic City. Muito mais por trás daqueles 11 que entram em campo do que a vã ilusão do torcedor, né? Então é absolutamente especial a gente estar vivendo isso aqui. Muito bacana. Eu vi que você teve com o CEO do Chelsea e um dos acionistas do clube também. Sim. Né? Não sei se foi antes ou depois do jogo, mas se você pudesse passar alguma impressão sobre o que eles acharam de estrutura, de capacidade do Flamengo de mobilizar a gente também, né? Olha, nesse nível, os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo. Claro que o resultado foi surpreendentemente negativo para eles. Eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que um clube que não tem nome, como o Flamengo, tem essa pujança, demonstraram interesse, curiosidade na parte de formação da base da gente. E depois o Wallace sempre faz o gol, né? O terceiro gol, então de alguma maneira reforçou, corrobora uma preocupação, um interesse, uma curiosidade que eles tinham. Então foi uma conversa basicamente de negócios, e eles disseram que quando vierem ao Rio vão nos procurar, e eles também colocaram a Chelsea à nossa disposição em Londres quando a gente for lá para conversar, para conhecer a estrutura deles. Então foi muito cordial. Eu entendo que um outro produto bacana desse Mundial da FIFA é que você acaba tendo contato com outros dirigentes que você não teria se não fosse por meio de transação de atleta. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então, isso aí foi altamente positivo. Tem transação no meio, isso que eu ia aproveitar. Tem transação aí no meio? Pois é, gente, vamos então não gravar. Olha, transação, agora. Tá bom, vamos não gravar transação não tem, mas é óbvio que isso estreita relações, né? E que isso abre possibilidade de vocês falar diretamente. Futebol acaba sendo muito transacional em cima dos agentes, né? Dos intermediários. Quando você conhece os dirigentes, você tem uma situação diferente, então a dinâmica fica diferente. Eu acho que é bom, vai ser bom para os clubes que vieram aqui, para o Flamengo, que tem um protagonismo no futebol brasileiro. Muita gente fala sobre internacionalização de marca, né? Internacionalização de marca é isso, é você vir jogar um Mundial, jogar bem, o mundo inteiro vê quem você é. Agora o mundo inteiro já sabe quem é o time que tem a maior torcida no planeta, que é o Clube de Regata do Flamengo. Então isso aí, né? Isso aí, independentemente do que a gente conquistou até agora, já é uma coisa muito positiva. Mas o BAP com jogadores que não necessariamente é algo até privado da sua parte, você deixa aqui o futebol bem isolado da área institucional. Como é que foi esse papo? O que você sentiu dele? Eu convivo pouco com os atletas. Eu aprendi isso de longa data, que é o seguinte: todo presidente do clube no Brasil, ele é um torcedor maluco. Então eu fui aprendendo, vendo meus amigos, né, também malucos, que se envolveram nesse processo comigo, de que não é uma boa você fazer mistura dessa coisa do profissional com a passionalidade que está ali do torcedor. Então eu encontro com eles assim de uma maneira muito rápida, cruzo no café da manhã, no elevador, mas eu tento não expressar para eles
os meus sentimentos. Tudo que eu tenho que falar, eu falo pro Boto e pro Felipe Luiz. Fica ali e um trabalho de blindá-los, né? Vocês vejam, isso aqui que a gente está vivendo aqui é raro. Não tem um dirigente aqui com a gente. Né? Meu filho pergunta por que ele não pode vir. Eu digo que você não pode vir porque você não é nada do Flamengo além de ser torcedor. Você não tem nada de especial em relação aos outros 45 milhões. Né? Então a gente aqui está trabalhando, não está se divertindo. Então blindar a turma para que eles façam um trabalho bem feito. Tem um detalhe que a bola tem que entrar. Né? Mas tem um mundo de trabalho por trás. Então deixar de trabalhar em paz nesse lugar. Então, algumas pessoas questionam, né? Pô, o Flamengo já devia estar em Orlando. Estaria uma oba-oba agora, né? Estaria 10 mil rubro-negros invadindo o campo e tudo mais. Orlando mesmo fica a 40 quilômetros do Buchicho. Buchicho. Tem que pensa que Atlantic City é isolado, que não era o melhor lugar. É exatamente por isso que a gente está aqui. Né? Longe, distante, uma estrutura legal, para que eles possam ter a tranquilidade de trabalharem sem estarem sendo assediados, sem estarem sendo importunados. E fazerem o melhor que eles puderem pelo clube. Eles estão andando tranquilos na rua, assim. Estão passeando. Vê sempre que eles estão bem em paz. Acho que isso ajuda bastante. Deve ser uma experiência diferente para eles. Felipe Luiz, por exemplo. Andar na rua sem necessariamente ser importunado ou ser reconhecido. Mas o BAP te surpreende essa campanha, não só do Flamengo como dos brasileiros, porque eu sei que não se falava tanto desse Mundial, né? Como se fosse um protocolo, vai ter que ir lá para jogar, mas não vai. Dificilmente alguém vai ganhar, fazer uma campanha boa. Mas pra gente não era isso aí que você falou, não. Eu sentia porque você falava que a prioridade era o brasileiro, você falava isso. Mas a prioridade, porque o Mundial é uma vez a cada 4 anos. É claro que a prioridade ao brasileiro é Libertadores. Né? Isso não resta nenhuma dúvida para quem está no futebol. Eles não têm dúvida nenhuma disso, do que é a nossa prioridade. Mas o Mundial você não precisa motivar ninguém. Né? Olha a dimensão que isso tem, né? Para vocês, para todo mundo. É legal você interagir, você conhecer outros lugares, ver os estádios que a gente está vendo, interagir com as pessoas que a gente está interagindo. Então você sai de uma experiência dessa, todo mundo sai melhor. Não é só o atleta, é o profissional que está aqui, o jornalista, o médico, o fisiologista. Todo mundo aprende alguma coisa com isso, né? E quando a gente volta, a gente olha para casa e vê, pô, isso aqui podia ser melhor. Então, eu acho que todo mundo ganha com isso. Eu acho que a motivação sempre existiu. Se surpreende, eu tenho uma visão de que nós temos, né? E o Nelson Rodrigues já dizia, aquele complexo de vira-lata, né? De achar que a gente é inferior em tudo e tal. Não é verdade isso. Na hora que a bola rola 11 contra 11, você vê que as coisas podem ser diferentes. Eu não sei se seriam com todos os clubes, mas com os clubes top do Brasil. Os clubes do Brasil, assim, nós estamos trazendo aqui os 3 últimos campeões de Libertadores. Né? Então, estamos trazendo o Palmeiras, que está muito bem no Brasil, quer dizer, 3 times no Rio de Janeiro. Então, é um momento especial. Então, achar que esses clubes conquistaram o que conquistaram por acaso, não foi por acaso. E os europeus, o futebol europeu, né, que está numa prateleira de cima em termos de qualidade, ele tem fundamentalmente jogadores de todos os lugares do mundo. Muitos da Argentina, muitos do Brasil, muitos do Equador, né, muitos da Colômbia. E isso tem feito também os campeonatos deles serem melhores. Na hora que você consegue ter jogadores nessa qualidade aqui, você tem um processo de melhora importante também. Então, o que acontece é que, como não havia esse tipo de torneio, só tem aquele no final do ano, onde você faz 1, 2 partidas, né, fica o estigma de que o futebol sul-americano não é tão forte. Mas quando você coloca no modelo de competição desse, onde você tem que jogar 3 partidas no primeiro grupo, você vê, na maioria dos grupos está chegando na 3ª rodada aí, todo mundo fazendo conta para ver como é que vai ser com saldo de gols. Eu não sei se o time tal vai fazer 4 ou 5 no outro. Bom, para quem achava que ia ser fácil, eventualmente, está claro que não é tão fácil assim, né? É mais fácil falar. E vocês têm se falado, viu, você com o Mário, com a Leila, Eu não falei nada com eles até agora, porque tem sido super corrido. E o que acontece? Hoje aqui eu estou sem fazer praticamente nada, né? Mas tem gente que está envolvido com o jogo. Então, ontem eu estava muito envolvido com o jogo e tinha gente que não estava tão envolvido com o jogo. Não? Então você acaba que você descasa. Mas a gente, com o Mário e com o JP do Botafogo, a gente se encontrou no evento lá do Governo do Estado, da Secretaria de Turismo ali no Lagoon, no Rio de Janeiro, junto ao clube. E foi muito bacana. A relação que a gente tem é uma relação bacana no futebol carioca. Ela melhorou nos últimos anos. E eu sempre advoguei isso, entendeu? Dentro de campo, o couro tem que comer, eu quero que o Flamengo ganhe, dane-se todo mundo. Mas fora de campo nós temos que ser amigos, temos que ser parceiros, fazer o negócio crescer, né? Então acho que isso tem sido bom. Eu acho que vai ser bom para os clubes brasileiros, vai ser bom para o futebol carioca, né?
Tinham vários memes, brincadeiras ontem nas redes sociais, falando, pô, difícil mesmo é o campeonato carioca. Agora os caras Mais estão vendo como é difícil do difícil é mundo. Madureira, Boa Vista. E cobra também pela premiação, Babi. Tá vendo um caminhão de dinheiro aqui para essa participação e vencendo. Ah, dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca é demais, que a gente tem fome, a gente quer contratar mais gente, quer trazer mais gente para fazer esse elenco mais forte. Então é vencer terça Só também. mostra como o negócio pode crescer no Brasil, né? Olhar que a gente talvez seja a 8ª, 7ª liga do mundo. Eu acho que se a gente organizar a liga para ser terceira. Primeira e segunda do mundo, mas eu acho que no horizonte de 5, 10 anos é bom você ter perspectiva, né? Eu acho que dá pra gente ser a terceira liga. E esse Mundial de Clubes eu acho que veio para ficar. Acho que isso veio para ficar. Na minha opinião, o que vai acontecer é que a Copa do Mundo vai acabar virando uma coisa parecida com a Olimpíadas. Alguém comentou isso hoje. Vai ser uma coisa mais de celebração, de integração entre os países. E o Mundial de Clubes é o que vai ser a Vera mesmo, que traz a paixão, né? Que traz a torcida da gente aqui dando um show. Eu não sei quem deu mais show ontem, se foi o Flamengo dentro de campo ou a torcida fora de campo. A torcida foi absolutamente especial. Obrigado a todos vocês aí pelo apoio. Muito bacana. Valeu. Aproveitar. Mas conversa concreta só teve uma até agora. Só teve uma até agora. Pode falar pra gente? Não, claro que não. Claro que não. Não, fica à vontade, pode perguntar. Não tem É só problema porque nenhum. o torcedor quer saber. Mas assim, eu acho que é natural, né? Com o que Mas ele foi tá agora jogando. nessa janela, essa conversa? ou Não, foi já era uma conversa que havia um tempo, Mas é assim, é um namoro que pode evoluir, pode dar em casamento ou não. O que acontece é que a gente tem uma situação mais robusta hoje. A gente não tem que vender o almoço para pagar o jantar. A gente não vai fazer nenhuma transação Eu não vou que pegar seja para vocês que vocês muito tem ali boa embaixo, né? no clube, né? Então, isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas assim, a nossa intenção não é vender o atleta. Caso como o Wesley, que é um exemplo que você falou, é só mais um exemplo, mas para vender um jogador que tem um encaixe que a gente tem no elenco, né? Num ano difícil como esse, que a gente quer ganhar tudo, né? Então você tem que buscar o equilíbrio ali, né? Entre o veneno e a dose. Você vende 2 jogadores, faz muito dinheiro e perde um título ali na frente. Então, o Flamengo não é banco. Então a ideia é você ganhar tudo, né? Não perder as oportunidades que você tenha de fazer transações que sejam boas para o clube e para o atleta, e você trazer outros atletas que de alguma maneira reforcem ainda mais o teu elenco. Então é um jogo de xadrez, não é um movimento só. Então não é só eu vou vender o jogador se me pagarem mais. Eu consigo repor, eu tenho possibilidade de repor. Quando eu olho para frente do ano, esse jogador que eu vendi dessa posição, eu tenho alguém em casa que possa assumir esse papel, eu tenho um backup para ele. Então tem todo um trabalho de planejamento de médio e longo prazo que a gente tem feito. E quando elogiam o elenco do Flamengo, isso é um trabalho de muitos anos, não é um trabalho só de agora. Não é só de agora. Os reforços que nós trouxemos, a gente não tinha um caixa forte no início do ano, né? Então as pessoas diziam, não, o cara não vai conseguir trazer ninguém. A gente trouxe Danilo, trouxe Jorginho, trouxe Juninho, que ainda vai dar frutos. Vamos lembrar que tem jogadores hoje que são considerados imprescindíveis, fundamentais, e que tiveram 6 meses terríveis quando chegaram no Flamengo. Vários, né? Você pega o Michael quando chega no Flamengo, pô, o cara foi revelação do brasileiro e tal. E em 21 foi o jogador do campeonato, arrebentou, jogou muita bola. Então, o Arrascaeta, que era o único uruguaio, né, sem raça que tinha. Então, falava essas bobagens, mas você vê, no tempo, né, você precisa de um elenco, né? Você precisa de um elenco. Varela, então, pô, não Varela é só aí. você comprar ou vender um atleta. Pulgar também. O próprio Varela, Pulgar, demoraram um tempo. É um monstro que é o Varela. Pois é. O Rossi, quando chegou, ficou lá por uma escolha como reserva do Matheus Cunha, né? E hoje é uma segurança pra gente. Então é um processo de longo prazo, de avaliação importante e tal. O que acontece é que tem plano para todas as posições, né? Não necessariamente a gente consegue trazer os jogadores que a gente gostaria, seja por uma questão de time, interesse do atleta, preço. Mas o Jorginho deu certo, né? Você falou, eu lembro que você falou na CBF que vocês não queriam qualquer jogador, queriam o Jorginho. É isso. Deu certo. É isso. Ô Bap, em cima do que você estava falando do contato com o pessoal do Chelsea, o Boto viveu a vida dele todo em contato com os dirigentes europeus. Você acha que isso vai facilitar o caminho do Flamengo nas janelas com relação ao acerto nas contratações, por ele conhecer diretamente os dirigentes de lá? Eu acho que conhecimento sempre ajuda. Credibilidade é importante, né? Eu sinto um orgulho enorme como rubro-negro, que quando eu me envolvi com isso, e a gente ganha a eleição de 12,
não tinha dinheiro para comprar papel higiênico no clube. Não tinha dinheiro para comprar lâmpada no banheiro. Então os caras diziam, olha, não vá ao banheiro depois de 7 da noite, não, que é escuro. Isso é uma vergonha enorme para um clube como o Flamengo. Então quando a gente hoje olha que a gente compra jogador de qualquer clube do planeta, e que a nossa palavra vale, quando a gente diz que vai pagar em 2, 3 anos, a gente realmente paga, isso enche a gente de orgulho. O mercado internacional sabe disso. Muitos dos vendedores de atletas dizem, olha, para o Flamengo a gente vende sem garantia bancária. E garantia bancária, para quem está no Brasil, fazendo dinheiro em real, para botar um jogador, para trazer um jogador lá de fora, às vezes faz o jogador ficar 30% mais caro. Então você não consegue trazer o jogador se você não tiver credibilidade. Então na sua pergunta tem uma questão de credibilidade, de imagem, e a coisa da relação pessoal, claro que ajuda. Então, trazer um cara do nível do Boto, que tinha transação, que transacionava com todos esses caras, ajuda no processo. Mas é um conjunto, não é uma coisa só. Aí, se o Boto estivesse no Brasil, em outros clubes que sabidamente não pagam nada, nunca, ninguém, eu acho que o Boto, com todo o relacionamento que ele tinha com os caras, não seria tão simples. Com certeza. Né? Então, eu acho que é sempre um conjunto de coisas. O caixa está melhor que o do início do ano, então? O torcedor pode ficar esperançoso? Não tem como estar, não tinha como estar pior. Então, assim, né, eu tirava 1 na escola, agora eu estou tirando 6. Melhorei muito, né? Mas ainda dá para melhorar. Eu acho que um clube do tamanho do Flamengo, se o Flamengo fosse uma empresa faturando 1,5 bilhão por ano, ele tinha que ter uns 300, 400 milhões em caixa. É assim que você toca uma empresa. Ninguém toca uma empresa grande com menos de 3 meses, 4 meses de dinheiro em caixa. O Flamengo tinha dinheiro para 2 dias. 2 dias. Caramba. O Flamengo tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira ruim, né? Aquele cara que tem imóveis, tem mobilizado, tem o elenco, mas não tem dinheiro no banco. Liquidez, né? Porque não tinha liquidez. Não tinha liquidez. Agora tá até o Boto falando em Vlahovic hoje. Ele pode falar o que ele quiser, né? Tem o paparazzo, né? Não, ele falou, ele deu entrevista. Ele deu entrevista. O Boto falou lá pra Gazeta dello Sport. Falou. Entre falar e fazer faz uma diferença enorme. Não, tem que convencer o cara também. Esse campeonato que tem uma premiação muito grande, eu queria te perguntar se o Flamengo ir avançando e ganhando cada vez mais dinheiro pode acabar ajudando também na questão do projeto do estádio, né? Que o torcedor tanto pensa sobre isso. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada que ver uma coisa com a outra. Eu vou te explicar por quê. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Isso é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida que seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. Quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão abalizada. Os estudos que nós estamos fazendo até agora, eles já demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, nem no preço que foi comentado. Os estudos que estão fazendo, tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão, infelizmente, é de que as coisas vão demorar mais tempo e vão custar mais do que tinha sido colocado naquela época. E que, infelizmente, é a vida como ela é. Infelizmente, é a vida como ela é. Então, se isso tiver que comprometer a performance esportiva do Flamengo, nós não vamos fazer. Vamos pegar o caso do Corinthians. O Corinthians, em 12, foi campeão da Libertadores e Mundial. E os meus amigos corintianos dizem, daqui a 2 anos nós vamos ter o estádio da gente. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá com o Corinthians, do ponto de vista esportivo? Então, é sempre aprender com a experiência da gente, é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. É melhor a gente olhar em volta, ver quanto está custando dinheiro no Brasil. Então, se não houver uma fórmula de financiar esse projeto que leve o Flamengo a virar SAF ou comprometer performance esportiva, nós vamos empurrar isso para frente com toda certeza. Aliás, eu sempre disse isso no processo eleitoral. Algumas pessoas diziam, não fala isso que você vai acabar não sendo eleito. E eu dizia o seguinte, olha, eu tenho uma função de defeito. Mentiroso e enganador eu não sou. Certo? Não vou enganar ninguém, dizer que é simples, rápido e fácil, porque não é. Então,
um dia de cada vez, um dia de cada vez. Então, hoje nós estamos pensando aqui no treino, em Los Angeles, buscar mais 2 milhões de dólares, mais uma vitória, que ajuda nesse processo todo. Mas não tem uma correlação direta a premiação daqui com o estádio. Não dá para comparar. Dá tranquilidade, mas não... Entendeu? O estádio pra gente é ordem de 500 milhões de dólares. A premiação aqui se ganha de 2, se passar para a próxima fase é 7 milhões. Então, vou construir uma casa em Angra e você dizer, ótimo, já tem a bicicleta aqui, já tem a bicicleta para botar, né? A casa é um pouquinho mais cara. Né? Mas o Bapi, a situação fiscal do Brasil melhorando ajuda, né? O Flamengo, obviamente, né? É claro que ajuda, mas o custo de capital a 15% ao ano... Não... E quem vai emprestar dinheiro para o Flamengo a 15? Porque a Flamengo empresta a 21. O estádio custa 3 bi, 21% de 3 bi, 600 milhões ano. Se eu der 110 milhões de dólares para o Boto e para o Felipe Luiz, a gente monta uma seleção mundial. Isso em um ano. Estou falando de custo do dinheiro, tá certo? Passou um ano, você tem que botar outros 600 só pelo custo de capital dos 3 bi. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, assim, são as escolhas que você tem que fazer, né? E as escolhas que nós vamos fazer são essas aqui dentro de campo. Ter um time forte. A gente veio jogar aqui na Filadélfia. Como é que foi o jogo de ontem? Eu me senti em casa ontem. Todos os lugares que a gente vai, a gente se sente em casa. Então esse conceito, né, físico de que esse é o meu campo. O Flamengo joga em casa em qualquer lugar que ele vai. Então eu sinto que nós temos muitas casas. Né? São Luís do Maranhão. Chega São Luís do Maranhão, chega uma hora da manhã, tem 100 mil caras te esperando na rua. Não é uma disputa de título, não é nada. Isso é uma devoção, isso é um negócio sensacional. Basicamente é isso.